E nós, como igreja, nessa noite, seremos renovados, seremos fortalecidos e seremos atualizados sobre o cumprimento da palavra do Senhor. Livro de Cantares, capítulo 2, no verso 8, diz assim: ouço a voz do meu amado. O meu amado vem saltando os montes. Ele vem pulando sobre os outeiros. Ouço a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Amém? Meus irmãos, esse cântico de Salomão, ele representa uma simbologia, tem um significado muito forte a respeito da vinda de Jesus. Salomão, filho de Davi, ele tem 3 fases na sua vida muito bem relatado na Bíblia Sagrada: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Em Provérbios, Salomão é um jovem. Em Eclesiastes, Salomão já é um homem mais maduro. Em Cantares, é uma fase da vida de Salomão em que ele está apaixonado, em que ele coloca toda a sua paixão em forma de palavras, e fazendo isso o Espírito Santo vai o conduzindo a trazer revelações que se comparam, que traz e nos arremetem à vinda de Jesus. Salomão, ele nasce sob o trono de Israel. Salomão, ele não tem que guerrear contra inimigos. Salomão, ele não tem que conquistar terras, não tem que conquistar territórios, porque o seu pai Davi já fez isso. Então ele nasce sobre um reinado, nasce sobre um trono, ele já nasce abençoado. Ele somente tem que administrar aquilo que o pai o deixou. Só que a Bíblia vai dizer que Salomão, ele decide deixar o palácio em um certo dia. Salomão, ele quer saber o que o povo de Jerusalém, o que o povo está falando sobre ele. Salomão tem curiosidade e ele quer andar em meio ao povo para ouvir e para saber como que o povo vai recebê-lo, ou como que o povo está falando a respeito do rei. Salomão então vai falar aos seus servos que ele vai deixar o palácio e vai descer às aldeias, ele vai descer a muitas regiões para ouvir o que o povo está falando acerca do rei. Então os seus servos começam a se organizar para trazer a roupa do rei, para preparar uma carruagem, para preparar os guardas, para que Salomão desça até as regiões mais baixas de Jerusalém, mais humildes. Enfim, ele vai caminhar no meio do povo, porque o rei quer saber o que estão falando a respeito do rei. Só que Salomão vai dar uma resposta aos seus servos, que vai deixá-los pensativos. Salomão vai dizer: eu não quero a roupa real, eu não vou descer de carruagem, eu não vou descer com guardas, eu não vou descer com coroa, com cetro de rei, eu não quero ser reconhecido, eu vou descer com uma roupa de pastor de ovelhas, porque há no meio do povo muitos pastores de ovelhas. Então eu quero andar discretamente. Vê para mim uma roupa de pastor de ovelha. Então Salomão se veste daquela roupa de pastor e desce sozinho até Jerusalém.
E Salomão começa a andar nas cidades mais longes, nas cidades mais humildes, mais simples, nas aldeias. E Salomão começa a se misturar entre o povo, começa a entrar em muitas casas, começa a se alimentar em algumas praças, e começa a ouvir o que o povo está falando a respeito do rei. Ele não é reconhecido porque ele está vestido de um simples pastor de ovelha. Então Salomão, ele começa a passear e começa a ouvir o que o povo está falando. E conforme Salomão vai andando, ele vai descendo a muitas regiões. Ele pega um caminho em que vai em direção a um lagar. E a Bíblia diz que neste caminho ele começa a observar algumas coisas interessantes. Enquanto Salomão está caminhando por entre as ruas de Jerusalém, ele está indo em direção a um lugar mais longe, está descendo a um lugar chamado lagar. Lagar é o lugar onde se pisa uvas. E neste caminho ele começa a observar que ele enxerga algumas torres. E sobre estas torres ele observa que em cima de cada um há um sentinela. E cada torre dessa, cada sentinela que está em cima de cada torre, está segurando uma trombeta dourada. E ele começa a observar e vai caminhando, sem ser reconhecido como rei. E a Bíblia diz que ele vai observando aqueles sentinelas em cima daquelas 7 torres, com 7 trombetas de ouro em suas mãos. Salomão, ele desce a um lugar mais baixo de Jerusalém. Ele se afasta do palácio e vai até um lugar chamado Lagar do Vinho, lagar de uvas. E quando ele chega a este lugar, ele chega e observa de longe que ali tem uma moça vestida de branco. E essa moça está debaixo de um sol, e ela está trabalhando, pisando uvas naquele lagar. Salomão, ele observa de longe aquela moça empenhada no seu trabalho, pisando uvas, vestida de branco. E aquilo chama a atenção do rei Salomão. E sem ser reconhecido, vestido de um simples pastor, ele começa a observar e começa a se aproximar. E quando Salomão se aproxima daquela mulher, ele vai chegar bem perto dela e vai perguntar: moça, eu estava te observando aí pisando uvas neste lagar, vestido de branco. E existem algumas coisas que eu observei vindo para cá. Aleluia. Primeiramente, que no caminho deste lagar eu observei 7 torres com 7 vigias, com 7 trombetas de ouro em suas mãos. E eu observei também, moça, que você está aí trabalhando debaixo do sol, pisando uvas nesse lagar, vestido de branco. Porém eu pude observar que a sua roupa está tão branca, está tão alva. Mesmo você pisando uvas neste lagar, a tua roupa branca não se manchou com nenhum respingo desta uva. Eu reparei que você trabalha incessantemente debaixo deste sol. Então aquela moça vai se levantar do seu trabalho, vai olhar para o rei Salomão, sem perceber que ele é o rei, porque está vestido de uma roupa de pastor de ovelhas. Ela olha para ele e diz: pastor, você é um simples pastor de ovelha, você veio até aqui ver o trabalho de uma moça que está trabalhando debaixo do sol. E ele diz: e eu reparo também que você tem uma alegria, você tem um sorriso no teu rosto, enquanto trabalha debaixo deste sol pisando uvas. E aquela moça vai dizer: sim, pastor, eu trabalho aqui debaixo deste sol pisando uva, porque o suco desta uva que eu estou pisando aqui é para fazer o vinho que vai lá para o palácio do rei. É para fazer o melhor vinho, e este vinho vai para o meu rei. E por isso que eu trabalho aqui com muito esforço, pisando uvas nesse lagar, para fazer o melhor vinho para o meu rei lá do palácio, lá em cima. E por que as tuas vestes estão brancas e não se sujam? Ela diz: ah, sabe por quê? É porque o meu rei há muito tempo atrás, ele fez uma promessa. Ele disse que um dia ele iria vir aqui me buscar. Ele disse que um dia ele iria descer daquele palácio, iria vir aqui me buscar e levar para morar lá em cima com ele.
É por isso que eu piso uvas nesse lagar, com tanta graça, com tanta alegria no meu rosto. Eu não me importo com o sol, eu não me importo com o cansaço. Eu somente cuido da minha veste, para que ela permaneça branca, para que quando o rei desça daquele palácio, ele me encontre com a minha veste branca, e ele se agrade de mim, e me leve para morar com ele. Rai que betai. E o que são aquelas 7 torres? Aqueles 7 sentinelas com 7 trombetas de ouro, estão de prontidão olhando para longe. Aquela moça vai dizer que quando o rei vier, eu não sei o dia, eu não sei a hora, ele não disse, mas quando ele vier no caminho descendo lá do palácio, aqueles 7 sentinelas vão se levantar e vão tocar aquelas 7 trombetas. E ao ouvir a 7ª trombeta, é porque ele está bem pertinho. Então eu me levanto neste lagar e vou ao encontro do meu rei, oh glória. Então Salomão vai olhar para aquela moça e vai dizer: moça, eu preciso te dizer uma coisa. Na verdade eu não sou pastor de ovelha, eu sou o próprio rei Salomão. É que eu decidi caminhar entre o povo para ouvir o que eles falam de mim. Aleluia, muitos falaram, aleluia, que não acreditam que eu vou descer. Muitos falaram, aleluia, que eu não tenho misericórdia. Muitos falaram que eu não olho para o mais humilde, para o mais necessitado. Muitos falaram que não acreditam na profecia, oh glória. Mas eu tenho para te dizer uma coisa, moça. Eu venho buscar pessoas que nem você, que me esperam com uma veste preparada, que estão fazendo o melhor para mim e acreditam que eu venho buscar. Quantos acreditam que Ele vem? Quantos acreditam que Ele vem? Na verdade eu não sou pastor de ovelha, eu sou o rei. E eu te digo algo nesta noite, aleluia, te prepara. Existe um dia que não está marcado na agenda de ninguém, não está marcado na agenda de ninguém, e esse dia é chamado do grande dia do Senhor. Há um relógio no céu que somente o Pai conhece, somente o Pai sabe a hora. Há um preparo no céu e eu fecho meus olhos, e quem pode fecha também. Começa a imaginar uma grande mesa sendo preparada. Oh glória, uma preparação no céu. Há moradas excelentes sendo preparada para a igreja do Senhor. Moça, eu sou o próprio rei, e eu me agrado de ti, te faço uma promessa. Eu saio daqui e vou voltar para o palácio. Eu vou preparar uma linda pousada, uma linda morada para ti. E eu vou voltar aqui, vou te buscar para levar para o palácio. A Bíblia vai dizer então que Salomão volta para o palácio. E em uma madrugada, em uma noite, aleluia, em que ninguém espera, Salomão se levanta e diz aos seus servos: eu vou voltar lá, eu vou descer novamente lá. Então eles começam a correr dentro do palácio e trazem novamente uma roupa de pastor de ovelha. Aí Salomão vai dizer para eles: não, dessa vez eu não vou descer como pastor de ovelha. Traz a roupa real, traz o meu cetro, prepara uma carruagem, prepara uma comitiva, porque agora eu vou descer como rei. E ele vem descendo com uma carruagem, vem descendo como rei por onde ele passa, aleluia, ele vai deixando uma atmosfera de glória, e ele vai chegando perto do lagar, e quando ele chega, aqueles 7 vigias se levantam das torres, toca a primeira trombeta, toca a segunda trombeta, troca a terceira trombeta, troca a quarta trombeta, troca a quinta trombeta, troca a sexta trombeta, troca a 7ª trombeta.
trombeta, e quando a 7ª trombeta toca, aquela moça se levanta do lagar e sai correndo em direção aleluia, ao rei, e sai dizendo: ouço a voz do meu amado, eis que o meu amado vem saltando sobre os montes. E o amado diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. As peças do Evangelho começam a se encaixar. Oh Espírito de Deus, aleluia, as peças do Evangelho começam a se encaixar. E eu preciso dizer algo nesta noite. Tem muita gente preocupada, aleluia, com coisas tão pequenas, com coisas tão rasas. Oh glória a Deus, nesta noite vai trazer ao teu espírito, aleluia, a alegria do gozo da salvação nesta noite. Oh glória, levanta a mão direita para o céu. Levanta a tua mão direita para o céu. Você faz parte do povo que será arrebatado. Você fará parte do povo que entrará no céu. Você faz parte, você é noiva. Você está aqui, aleluia, pisando uva, fazendo o melhor para Ele, aguardando a vinda do Rei. Dê glória nesta noite. Exalte nesta noite. Bendiga nesta noite. Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele te sustenta, é Ele que te sustém. A graça que te faz respirar vem dEle, a promessa é dEle. Ele vem buscar o que é dEle. Ele vem buscar o que é dEle porque Ele pagou o preço. No Antigo Testamento, quando uma pessoa estava num estado de miséria, quando uma pessoa se encontrava, irmão, numa situação em que não conseguia mais se sustentar, não conseguia mais viver, não conseguia mais nem mesmo ter um teto para morar, esta pessoa vendia a sua vida para alguém que pudesse pagar. Essa pessoa vendia seu tempo, vendia sua vida para alguém que pudesse pagar. Essa pessoa se tornava escravo. A Bíblia vai dizer que esta pessoa ficava escravo deste homem durante 50 anos. Preste atenção. E durante estes 50 anos esta pessoa trabalhava sem ganhar nada, somente para beber e para comer dentro da propriedade de quem comprava ele. Quando chegava 50 anos de escravidão, o povo saía na rua tocando trombeta. Isso se chamava o ano do jubileu. Então todo escravo era livre, porque chegava o ano do jubileu, 50 anos de escravidão. Só que repare que muitas pessoas que se vendiam como escrava ou como escravo, não chegavam até o final dos seus 50 anos de escravidão, não alcançavam a libertação. Se essa pessoa tivesse dinheiro para pagar o seu resgate, e ela estivesse sido comprada, e faltasse 10, 20, 30, 40 anos para ser livre, então esse era o preço a ser pago pela sua libertação. Só que escravo não ganhava nada. Só que 50 anos muitas pessoas morriam. Em outras palavras, alguém que vendia a sua vida como escravo não tinha solução, não tinha como alcançar a libertação, não tinha como alcançar o seu resgate. Aí vem Jesus na cruz do Calvário e brada bem alto: está pago. E brada bem alto: está consumado. Deixa eu falar uma coisa: você não conseguia sair de lá, mas Ele pagou o resgate. Eu e você não conseguia se levantar mais, não tinha mais solução, mas Ele pagou o resgate.
Oh glória, você e eu não tinha mais solução, aleluia, tinha entregado o nosso tempo como escravo, a nossa vida lá fora, mas Ele pagou o resgate, e Ele vem buscar por aquilo que Ele pagou. Ele vem buscar porque você é dele, porque a igreja é dele. Aleluia. Eu acho tão lindo, irmãos, o livro do Apocalipse, porque ela nos leva, aleluia, a meditar naquilo que está sendo preparado, naquilo que ainda vem. Nos dá força, nos dá ânimo. Sabe que por muito tempo foi pregado por aí, foi ensinado que se você ler demais o livro do Apocalipse, você poderia sofrer, aleluia, algumas doenças psicológicas. Você poderia até mesmo ficar, aleluia, com algumas coisas na sua mente, não ficaria regulando muito bem seus pensamentos. Na verdade, o livro do Apocalipse, ele traz revelações que fortalecem a igreja, traz revelações que traz o povo de Deus a lembrar, aleluia, daquilo que está sendo preparado. Aleluia. Há um povo, aleluia, que nesta madrugada irá, aleluia, louvar, aleluia, a um Deus, aleluia, que este mundo serve. Pessoa desta madrugada irão, aleluia, se tornar cada vez mais escravo de Satanás. Pessoas nesta madrugada, até mesmo pessoas desviadas, e existem milhões por aí, estarão, aleluia, se prostrando diante do diabo. Aleluia. E eu te pergunto, e se Jesus vem nesta madrugada, e se Cristo resolve voltar no abrir e fechar de olhos nesta madrugada, milhares e milhares de pessoas irão ficar, milhares e milhares de pessoas irão descer, aleluia, para o inferno. É tempo de despertar. É um tempo de despertamento para a igreja do Senhor. Aleluia, a igreja não é somente para vir sentir, mas a igreja vem, aleluia, para fazer o povo sentir arrependimento. Você não vem somente encher, mas você leva para casa também. Você também fala de Jesus para as pessoas. Você também estende a mão e fala de Cristo para as pessoas. Essa semana alguém perguntou para mim ainda, oh glória, se Jesus ainda vai voltar. Uma pessoa perguntou para mim essa semana se eu acredito mesmo que Jesus vai voltar. Eu digo sim, esta é a razão da fé de todo cristão. Ela olhou para mim e fez um olhar, aleluia, como se fosse isso uma historinha. Mas a Bíblia traz, aleluia, as profecias que já se cumpriram e ainda estão se cumprindo. Aleluia, eu quero que você entenda, aleluia, que é compromisso da igreja, aleluia, anunciar a vinda de Cristo, ainda que Ele não venha, ainda que se tarda, ainda que pareça demorado, é necessário pregar que Jesus ainda está voltando. O pastor pregava ainda esses dias sobre a vinda de Cristo, e a igreja foi renovada, a igreja recebeu de Deus, porque é uma verdade, porque é o que a igreja respira, porque é o que a igreja deve ser movida. A igreja está aqui, aleluia, nesta terra por um motivo. Quando a igreja for tirada, as bases que sustentam este planeta vai desmoronar. Aleluia, o que mantém ainda uma misericórdia sobre a humanidade, a igreja que ora, aleluia, pelo redor deste planeta. Mas quando a igreja for arrancada, este planeta vai virar um caos. Existe, aleluia, pessoas, aleluia, que o próprio Satanás vai receber na porta do inferno, pastor. Terroristas, pessoas, aleluia, que mataram milhões, pessoas, líderes mundiais, que o próprio diabo vai receber na porta do inferno. Aleluia, mas a Bíblia diz que neste momento há festa no céu. Neste momento os anjos estão louvando aquele que está no grande trono. Mas a Bíblia diz que vai chegar o momento da história em que haverá um momento de silêncio no céu. Aleluia, a Bíblia diz que algum vai perguntar para os outros, aleluia, quem é estes que vem entrando, que vem cantando, vestidos de branco, com palmas das mãos? E alguém vai dizer: estes são os que lavaram as suas vestiduras e venceram no sangue do Cordeiro. Porque o barulho da igreja vai vir louvando o céu.
sinto uma graça de Deus nesta noite. Eu sinto grilhões caindo por terra. Eu sinto uma opressão se esvaindo desta alma nesta noite. Eu sinto uma alma abatida sendo transformada nesta noite. O teu Redentor vem vindo aí. O teu Redentor vem vindo aí, noiva do Senhor. O teu Redentor está vindo aí. Ele vem acertar as contas. Ele vem acertar as contas. Ele vem acertar as contas. Ele vem provar as obras. Ainda tem gente colocando coisa debaixo do tapete. Ai, eu vou ter que falar, ainda tem muita pouca vergonha aí por aí, dentro de alguns altares, em cima de alguns altares. E ele vai vir e vai acertar as contas. Tem muita gente por aí cobrando profecia, cobrando revelação. E ele vai vir provar as obras. Ele vem buscar o povo zeloso de boas obras. Ele vem buscar o povo humilde. Alguém cantava antigamente. Ele vem buscar o povo barulhento. Ele vem buscar a sua noiva. Pessoas que doaram seu tempo, doaram a sua vida. Pessoas que entregaram, aleluia, sua dedicação. Inúmeras pessoas que estiveram como templos como esse, pagando o preço. Aleluia, não dormem direito, passam muita dificuldade. Homens e mulheres de Deus que abriram por aí desafios jovens, que estão por aí buscando almas. Pessoas que entregaram a sua dedicação, a sua vinda, vão receber das suas mãos o galardão de vitória. Eu te pergunto nesta noite, você enxerga o teu galardão, irmão? Você enxerga, aleluia, aquilo que Ele vai te entregar? Se Ele chegasse para ti, o que Ele te entregaria? O que Ele te diria? O que Ele te diria quando Ele te encontrar? Meu Deus! Há o hino 36 da harpa cristã que diz: passarinhos e lindas flores querem me encantar, são fãs terrestres, mas eu desejo o meu lar. O apóstolo Paulo diz: no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, no alarido da trombeta, Ele descerá dos céus. Deixa eu te dizer nesta noite, não deixa o desânimo, não deixa a frustração, não deixa a dúvida, não deixa, aleluia, que a pressão que esta terra exerce para nos prender aqui, tire o foco, aleluia, da tua vida, daquele que está por vir. Fui criado, irmão, dentro de uma denominação, pastor, aonde o tempo foi passando e algumas coisas foram deixadas para trás. Eu não estou falando mal, mas se falava muito da vinda de Cristo. Abrir a igreja para oração, as pessoas tinham que vir correndo para achar um lugar no banco para oração, porque era muita gente. Abria a Bíblia e saudava a doce e amada igreja com a paz do Senhor. A igreja era renovada, se estendia a mão, pessoas eram curadas, caíam arrebatadas e tinham que ser levadas até mesmo de carrinho de mão para casa. A igreja parecia que se balançava com barulho de glória e de aleluia, quando se falava do arrebatamento e da vinda de Jesus. Deus, Ele não muda e nunca vai mudar, mas nós se acostumamos com essa terra.
Homens que chegavam na igreja, encostavam a bicicleta lá fora, entravam e derramavam folheto pela igreja, do meio da sua Bíblia, assumiam o altar para pregar, não sabiam nem ler direito, mas tinham uma glória, uma graça na sua vida. Pessoas aceitavam Jesus, se asseguravam no banco, choravam, derramavam a sua lágrima ao falar que Jesus estava voltando. Eu me lembro muito bem, nasci, minha família é dividida, parte era da igreja, e eu só conheço da minha parte do meu pai, somente o meu pai, mas da parte da minha mãe o povo sempre todo foi da igreja. Eu pegava a minha Bíblia, ia para os fundos da casa da minha mãe, debaixo dos pés de laranja, lá colocava uma classe escolar e ia estudando a palavra, e orando e falando com Deus. E quando ouvia falar que Jesus vinha voltar, chegava na igreja, chorava até mesmo num culto de ensino com 4, 3 pessoas, pastor. Hoje os tempos mudaram, precisa ser chacoalhado para sentir, precisa quase que ser jogado para cima, para sentir algo de Deus. As irmãs do círculo de oração marcavam oração das 7h30 antes de ir para a faxina na igreja, e eu estava lá orando. Hoje parece que há um cansaço, há uma dificuldade. É porque as prioridades mudaram, é porque o empenho e a dedicação mudou. Eu trago nesta noite uma mensagem para reforçar, aleluia, sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda de Cristo. Hoje Satanás está cada vez mais tentando fazer com que o povo desacredite as lutas, as batalhas, as dificuldades desta vida, as provações. Então o inimigo entra tentando com que você tire o teu foco. Não, Deus está me provando para que eu me reconheça. Eu estou passando essa dificuldade por causa disto. Então Satanás, ele vem para que você redirecione a sua visão e desacredite. Você está passando isso? Cadê a profecia que foi lançada sobre você? A arma que ele tem usado é tentar de todas as formas aproximar perto de você pessoas que vai lançar palavras para que você se torne duro de coração, incrédulo, desacredite cada vez mais.